Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje é o nosso primeiro vídeo do livro de 2 Reis, ok? Então hoje nós leremos os capítulos 1, 2 e 3, amém? Então vamos à leitura? Livro de 2 Reis, capítulo 1. Então Moabe se rebelou contra Israel depois da morte de Acabe, e Acasias caiu através de uma grade na sua câmara superior que ficava em Samaria, e ficou enfermo. E ele enviou mensageiros e disse-lhes: Ide, consultai Baal-zebube, o deus de Ecrom, se eu me recuperarei desta enfermidade. Todavia o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te e sobe para se encontrar com os mensageiros do rei de Samaria e diz a eles: Porventura não há um Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebube, o deus de Ecrom? Agora, portanto, assim diz o Senhor: Tu não descerás daquela cama na qual subiste, mas certamente morrerás. E Elias partiu. E quando os mensageiros retornaram a ele, ele lhes disse: Por que vós retornastes? E eles lhe disseram: Um homem subiu ali para se encontrar conosco e nos disse: Ide, voltai novamente ao rei que vos enviou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há um Deus em Israel que mandas consultar Baal-zebube, o deus de Ecrom? Portanto, tu não descerás daquela cama na qual subiste, mas certamente morrerá. E ele lhes disse: Que tipo de homem era este que subiu para vos encontrar e vos disse estas palavras? E eles lhe responderam: Ele era um homem peludo e cingido com um cinto de couro nos lombos. E ele disse: É Elias o tisbita. Então o rei enviou a ele um capitão de 50 com seus 50. E ele subiu até ele, e eis que ele se assentava sobre o cume de um outeiro. E falou-lhe: A ti, homem de Deus, o rei disse: Desce. E Elias respondeu e disse ao capitão dos 50: Se eu for um homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E desceu ali fogo do céu e consumiu a ele e aos 50. Novamente ele lhe enviou um outro capitão de 50 com os seus 50. E ele lhe respondeu dizendo: Ó homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E Elias respondeu e disse a eles: Se eu for um homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos 50. E ele lhe enviou novamente um capitão dos terceiros 50 com os seus 50. E o terceiro capitão dos 50 subiu e chegou e caiu de joelhos diante de Elias e buscou-lhe e lhe disse: Ó homem de Deus, suplico-te que a minha vida e a vida destes 50 servos teus seja preciosa na tua visão. Eis que desceu ali fogo do céu e queimou os 2 capitães anteriores de 50 com os seus 50. Portanto, que a minha vida seja agora preciosa aos teus olhos. E o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com ele, não o temas. E ele se levantou e desceu com ele até o rei. E ele lhe disse: Assim diz o Senhor: Porquanto tens enviado mensageiros para consultar Baal-zebube, o deus de Ecrom, porventura não há um Deus em Israel para que se consulte a sua palavra?
Portal, tu não descerás daquela cama na qual subiste, mas certamente morrerás. Assim, ele morreu, segundo a palavra do Senhor, a qual Elias falou. E Jorão reinou no seu lugar no 2º ano de Jeorão, o filho de Josafá, rei de Judá, porque ele não tinha nenhum filho. Ora, o restante dos atos de Acasias, os quais ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Livro de 2 Reis, capítulo 2. E sucedeu quando o Senhor haveria de tomar Elias para o céu por um turbilhão de vento, que Elias se foi com Eliseu de Gilgal. E Elias disse a Eliseu: Fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse a ele: Como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles desceram a Betel. E os filhos dos profetas que estavam em Betel vieram até Eliseu e disseram a ele: Tu sabes que hoje o Senhor há de tomar o teu mestre sobre a tua cabeça? E ele disse: Sim, eu sei disso, retei a vossa paz. E Elias disse a ele: Eliseu, fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: Como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles vieram a Jericó. E os filhos dos profetas que estavam em Jericó vieram até Eliseu e disseram a ele: Tu sabes que o Senhor tirará o teu mestre da tua cabeça? E ele respondeu: Sim, eu sei disso. Retei a vossa paz. E Elias disse a ele: Rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor me enviou para o Jordão. E ele disse: Como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E ambos seguiram adiante. E 50 homens dos filhos dos profetas foram e se puseram de pé para ver de longe. E eles se puseram de pé junto ao Jordão. E Elias tomou o seu manto e o enrolou todo e feriu as águas, e elas foram divididas de cá para lá, de modo que os dois atravessaram em terra seca. E sucedeu quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: Pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti eu seja tomado. E Eliseu disse: Rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. E ele disse: Pediste dura coisa. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se sucederá para contigo. Mas se não, assim não se sucederá. E sucedeu que, enquanto eles ainda seguiam adiante e conversavam, apareceu ali uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, e os separaram a ambos. E Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu. E Eliseu viu isto e bradou: meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E ele não mais o viu. E ele agarrou as suas próprias vestes e as rasgou em 2 pedaços. Ele juntou também o manto de Elias, que lhe caíra, e retornou e parou de pé junto à margem do Jordão. E ele tomou o manto de Elias, que dele caiu, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele também havia ferido as águas, elas se dividiram de um lado ao outro lado, e Eliseu atravessou. E quando os filhos dos profetas que estavam a observar em Jericó o viram, eles disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram para se encontrar com ele e se curvaram ao chão diante dele.
E eles disseram-lhe: Eis que agora há 50 homens fortes com os teus servos, que eles vão, rogamos-te, à procura do teu mestre, para que porventura o Espírito do Senhor não o tenha elevado e o lançado sobre algum monte ou em algum vale. E ele disse: Não os envieis. E quando eles lhe pressionaram até ficar envergonhado, ele disse: Enviai. Eles enviaram, portanto, 50 homens, e eles procuraram por 3 dias, mas não o encontraram. E quando eles retornaram, porque ele permaneceu em Jericó, ele lhes disse: Não disse a vós, não vades? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Suplico-te, eis que a situação desta cidade é agradável, como vê o meu senhor, mas a água é imprestável e o solo é estéril. E ele disse: Trazei-me um novo cântaro e ponde sal dentro dele. E eles o trouxeram. E ele seguiu até a fonte das águas e lançou sal ali dentro e disse: Assim diz o Senhor: Tenho curado estas águas, não haverá mais a partir dali morte ou terra estéril. Assim as águas foram curadas até este dia, segundo o dizer de Eliseu, o qual ele falou. E ele subiu dali até Betel, e enquanto ele estava subindo pelo caminho, vieram oriundas da cidade algumas crianças e zombaram dele e disseram-lhe: Sobe, calvo, sobe tu, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. E do bosque vieram 2 ursas e dilaceraram 42 crianças. E ele se foi dali para o Monte Carmelo, e de lá ele retornou para Samaria. Segundo Reis, capítulo 3. Ora, Jorão, o filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou por 12 anos. E ele fez o que era mal à vista do Senhor, mas não como o seu pai e sua mãe, porque removeu a imagem de Baal que o seu pai havia feito. Todavia ele se apegou aos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, o qual fez Israel pecar. Disso não se afastou. E Mesa, rei de Moabe, era um negociante de ovelhas, e devolvia ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a lã. Porém sucedeu, quando Acabe estava morto, que o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. E naquele dia o rei Jorão saiu de Samaria e passou em revista a todo Israel. E ele foi e enviou a Josafá, o rei de Judá, dizendo: O rei de Moabe tem se rebelado contra mim. Tu virás comigo contra Moabe para a batalha? E ele disse: Eu subirei. Eu sou como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por qual caminho devemos subir? E ele respondeu: O caminho pelo meio do deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E eles promoveram um cerco de uma viagem de 7 dias. E não houve água para o exército e para o gado que o seguia. E o rei de Israel disse: Ai, o Senhor chamou estes 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe. Mas Josafá disse: Não há aqui um profeta do Senhor, para que por ele possamos consultar o Senhor? E um dos servos do rei de Israel respondeu e disse: Aqui está Eliseu, o filho de Safate,
o qual derramou água nas mãos de Elias. E Josafá disse: a palavra do Senhor está com ele. Assim, o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram até ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho eu contigo? Vai-te até os profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. E o rei de Israel disse a ele: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe. E Eliseu disse: vive o Senhor dos exércitos, diante de quem me ponho de pé, se não fosse por eu respeitar a presença de Josafá, o rei de Judá, eu nem olharia na tua direção, tampouco te veria. Agora, porém, traz-me um menestrel. E sucedeu quando o menestrel tocou, que a mão do Senhor veio sobre ele. E ele disse: assim diz o Senhor, fazei este vale cheio de fossos. Porque assim diz o Senhor, vós não vereis vento, tampouco vereis chuva, mas aquele vale será cheio com água, para que possais beber, tanto vós quanto o vosso gado e os vossos animais. E isto não passa de coisa leve à vista do Senhor. Ele também entregará os moabitas na vossa mão, e vós ferireis toda a cidade fortificada e toda a cidade escolhida, e derrubareis toda árvore boa, e tampareis todos os poços de água, e contristareis todo o bom lote de terra com pedras. E sucedeu pela manhã, quando a oferta de carne era oferecida, eis que ali chegou a água pelo caminho de Edom, e a terra foi cheia pela água. E quando todos os moabitas ouviram que os reis haviam subido para lutar contra eles, reuniram todos que eram capazes de se revestir de armadura, e daí para cima e se puseram de pé na fronteira. E eles se levantaram cedo pela manhã, e o sol brilhou sobre a água, e os moabitas viram a água no outro lado, tão vermelha quanto o sangue. E eles disseram: isto é sangue. Os reis estão seguramente mortos, e mataram-se uns aos outros. Agora, portanto, Moabe ao despojo. E quando eles chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, de modo que fugiram de diante deles, mas eles seguiram adiante, ferindo os moabitas na sua própria terra. E eles arrasaram as cidades, e em todo o lote bom de terra, cada homem lançou a sua pedra e o encheu. E eles tamparam todos os poços de água e derrubaram todas as árvores boas, somente em Kir-Azerete eles deixaram as suas pedras. Todavia os fundeiros a cercaram e a feriram. E quando o rei de Moabe viu que a batalha era demasiadamente intensa para ele, levou consigo 700 homens que empunham espadas para abrir o caminho até o rei de Edom, mas eles não conseguiram. Então ele tomou seu filho mais velho, que reinaria no seu lugar, e o ofereceu como oferta queimada sobre o muro. E houve uma grande indignação contra Israel, e eles se afastaram dele e retornaram para sua própria terra. Amém? Então, aí iniciamos a leitura do livro de 2 Reis. Nós lemos no capítulo 2 acerca de Eliseu e Elias, né? E eu queria só deixar uma particularidade que eu já li a respeito disso, né? Porque o Elias, ele fala para Eliseu: olha, o Senhor me chamou de Gilgal,
né, para Betel, de Betel para Jericó, de Jericó para o Jordão, né? Então, existem umas particularidades nessas cidades. Então, é Gilgal, Betel, né, que ele vai depois para Jericó e finalmente para o Jordão. E isso tem uma simbologia, né? Eu já estudei a respeito disso e trata de várias fases da nossa vida espiritual, né? Depois, com o tempo, se você tiver interesse, para você ver os significados de cada lugar bíblico, né? Para que nós possamos entender estas fases espirituais, né? Gilgal, nós estamos tratando da relação da nossa vida espiritual com a carne. Por exemplo, Betel lida com o mundo, né? Vai falar toda aquela passagem de Abraão, que Abraão deixa a sua cidade. Vem Jericó, e aí é quando nós estamos tratando com o inimigo, né, das nossas almas, Satanás, e finalmente o Jordão, que é onde trata dessa morte para a ressurreição, para a vida, né? Então é muito interessante, queria deixar isso para vocês, né? Às vezes tem interesse de estar se aprofundando, né? A palavra de Deus vem e a gente acaba depois se aprofundando, amém? Bom, então vamos orar ao nosso Pai. Pai, muito obrigada em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra nos estimula, nos instiga a estarmos nos aprofundando nela para conhecermos mais e mais tanto a história, né, a parte histórica da Bíblia, quanto também os detalhes espirituais. Muito obrigada, Senhor. Que o seu Santo Espírito possa abrir a nossa mente, nos trazer o entendimento acerca disso, para que na prática, no cotidiano da nossa vida, nós possamos identificar cada lugar desse, cada estágio, né? E que nós possamos estar firmes para estarmos seguindo adiante até que nós possamos aí estar chegando ao nosso alvo. Muito obrigada, Deus, dia maravilhoso, mais um dia maravilhoso, maravilhoso na tua presença, gratidão, Pai, muito obrigada. Eu creio que essa semana vai ser uma semana de bênção, uma semana maravilhosa, onde o Senhor já derramou sobre nós muitas bênçãos. Quero agradecer, Senhor, porque nós tivemos, né, irmãos que estiveram realizando procedimentos e o Senhor magnificamente, é como se não houvesse aquele procedimento, mas que fosse realmente essa coisa do céu celestial. Né? Muito obrigada, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, pela vida de cada pessoa que está nos acompanhando. E, Senhor, por favor, continuamos clamando ao Senhor, que o Senhor segure nas nossas mãos, Pai, que nós não temos condições de segurar na mão do Senhor sem que nós tropecemos, né? Sem que nós nos desviemos, mas segura o Senhor na nossa mão, Pai, para que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos estar sempre adiante no alvo, amém? Como Eliseu ficou ali prestando atenção, né? No alvo, minha atenção tem que estar voltada para onde eu quero receber a minha bênção. Amém? Pai, obrigada, gratidão mais uma vez, em nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, meu querido, minha querida. Então, nos vemos amanhã no próximo vídeo, né? Com mais 3 capítulos do livro de 2 Reis, com a história aí, a continuidade da história de Eliseu, né? Dos reis de Judá e de Israel. Amém? Fiquem na paz.